nos vestiários, essa conversa que você teve com os jogadores, que pelo visto deu certo, né? Teve uma motivação, teve uma garra aí. Queria saber como foi os bastidores disso, se você puder contar, por favor, mas principalmente a conversa que você teve com o seu elenco depois dessa situação que gerou esse 3-0, por favor. Não só uma conversa minha, mas uma conversa do clube com todos nós, entre nós, de posicionamento oficial do clube em relação ao acontecido, e que o que tem que ser feito, o que tem que ser julgado, o que tem que ser levado em frente, isso cabe à justiça, né? Há passos jurídicos do clube que o clube precisa respeitar. Isso é o clube que pode falar. Eu sou treinador de futebol, né? E eu entro no aspecto de dizer que todos ficamos tristes. Eu conheço o Eduardo desde os 10 anos de idade, 11, 12 de idade. É um companheiro, é um atleta que vocês também conhecem. Vocês também têm a mesma percepção e a mesma análise a respeito dele, né? Mas, como com qualquer ser humano, como eu, como você, como nós todos aqui, que cometeu um erro e que primeiro for julgado, que for comprovado e for associado e comprovado, que pague a sua pena, que tenha a responsabilização. Isso serve para nós todos, né? E isso é uma parte. A outra parte é: nós temos que seguir adiante, nós temos que ir em frente, né? Nós somos profissionais e vamos adiante e vamos em frente. A resposta foi hoje, né? A resposta de um grupo concentrado naquilo que tem que fazer, que é jogar, vir para dentro de campo, render. Claro que isso deixa todo mundo triste. Vocês todos estão tristes, nós todos fazemos parte de uma paixão que é o futebol. Nesse momento não há tristeza minha maior ou de vocês maior ou do torcedor, né? Há uma tristeza geral pelo processo todo. Tomara que esse passo sirva de exemplo, que a gente possa corrigir o rumo, que a gente possa dar um outro passo, não só como a gente deu aqui, de concentração, de foco, né, de resposta num momento desse, para nós mesmos, para fora, mas que a gente possa pegar isso para nós todos do futebol e que sirva de exemplo, para que a gente possa continuar trilhando um caminho do que o esporte nos traz, né? Então, tristeza ficou lá, parte jurídica está lá, foi esclarecido para os jogadores, foi pontuado para os jogadores, foi feito o que tinha que ser feito, ponto. Seguimos em frente, olhamos para frente, nós temos que trabalhar, nós temos que treinar, nós temos que focar, concentrar. Nossa responsabilidade é entregar o melhor dentro do campo amanhã. E é isso que a gente fez. E é assim que nós vamos seguir. Odair, mais uma a respeito disso, vai falar bastante do jogo, mas além, claro, da tristeza por conhecer, né, o jogador, um cara muito respeitado aqui, existe uma questão de todo mundo ficar perplexo, né, com o que aconteceu, com o que está acontecendo com o futebol brasileiro, e você vivendo isso dentro do Santos, dentro do clube. Queria que você, como um profissional com tanto tempo de trabalho, viver esse momento no futebol brasileiro e viver isso no clube que você está dirigindo. Não, como eu disse para vocês, é triste, né? Triste para todos nós. O que acaba acontecendo, que com uma situação dessa todos vão para o mesmo pacote, né? As ilações, daqui a pouco já começa a surgir situações na rede social de que aquele fez, aquele não fez, daqui a pouco, sabe, cria um desconforto, um ambiente que se desconfia de todo mundo. Então a gente precisa punir os culpados, pegar isso como exemplo e dar um passo adiante, ver formas de a gente, né, as casas de apostas, individualmente as pessoas, o que pode ser feito para que isso não aconteça mais, além de uma punição séria, severa, para quem cometeu aquilo que cometeu no final do julgamento, né? Só nós não podemos agora, neste momento de tristeza e de dúvida de todos nós, começar a criar ilações e deixar as ilações, porque senão a gente não para, senão a gente não dá o passo seguinte. Nós todos, nós profissionais, vocês da imprensa, comunicando com o torcedor. Nós precisamos dar o passo seguinte, nós todos juntos. Isso vai fazer diferença para o futebol. Agora, se a gente ficar na dúvida, nós todos perdemos todos. Perdemos todos. Punição para quem tem que ser punido, severidade para quem tem que ter severidade. Agora, nós precisamos dar o passo seguinte. O que a gente precisa fazer para melhorar esta situação? Nós, individualmente, aqui como profissionais, as leis, os mecanismos, os métodos, o que pode ser feito? Nós não podemos ficar só nessa, sabe,
nessa busca enfreada, porque senão fica todo mundo no mesmo processo, na mesma avaliação. E como tem gente séria, e como tem gente ruim em todas as profissões, como tem na humanidade, não é só no futebol. No futebol é um lugar de muita gente séria. Aliás, a maioria da sociedade, nós todos somos mais sérios do que o mal. Por isso que nós vencemos ainda, por isso que nós conseguimos seguir adiante como humanidade. O mal está aí não só dentro do futebol, ele está aí em todos os aspectos. E a gente tem que se descobrir, visualizar, punir severamente, dar exemplo para que a gente possa dar passos adiante no esporte e na sociedade. Para não criar ilações, para não jogar, para não fazer julgamentos agora em rede social, que todo mundo, pô, agora aquele cara chutou para fora, aquele cara levou, pô, sabe? Então que esse processo seja feito, que os culpados paguem por ter que pagar e a gente consiga dar um passo adiante, encontrar novas soluções para que isso não aconteça mais. Nós, como eu disse, o clube aqui foi muito bem posicionado em todos os momentos, se posicionou, fez as coisas certas, orientou, conversou, foi claro, direto e objetivo. Agora nós temos que dar o próximo passo. Nós temos que seguir adiante. Amanhã tem treino, amanhã tem jogo, e é assim que a gente vai dar o próximo passo. Odair, boa noite. Para um time que estava com dificuldade em transformar as boas atuações, né, ou as oportunidades criadas em gols, acho que você deve estar saindo satisfeito dessa noite em ver os seus 3 atacantes, ao menos aqueles de origem, balançando as redes. Mendonça, David e Ângelo. O Ângelo marca o primeiro gol dele como profissional na Vila, acaba essa coisa que ele estava em busca. O David marcando também, se eu não estou enganado, o primeiro gol dele como profissional aqui na Vila. Queria que você falasse sobre o seu setor ofensivo, seus 3 atacantes que balançaram as redes nessa noite, e o David. É um garoto de 17 anos, mas chama atenção a movimentação, a explosão e a frieza dele quando se precisa ali na frente. Queria que você pudesse falar sobre esses temas. Nós todos do grupo, comissão, direção, a gente está muito feliz com a resposta. Vou falar especificamente, por exemplo, do Ângelo, né? Já o segundo gol seguido, fez o terceiro que a gente comemorou muito. Hoje ele não só fez o gol, não só participou da fase defensiva, como chutou, né? Chutou de fora da área. Isso é fruto de um trabalho de confiança ao Ângelo, trabalhando, chutando, trabalhando a perna direita, trabalhando a perna esquerda, dando confiança, passando, né? Repetindo, buscando aquilo que talvez no processo de transição de base profissional tenha feito pouco. Então, eu já falei sobre isso lá atrás. Há um processo, agora ele está buscando isso, que bom que ele está conseguindo já efetivar. Isso traz confiança para ele, isso também traz confiança para o grupo. Então é fruto de trabalho, fruto da dedicação do Ângelo também nesse sentido, e a gente visualizar essa situação, trabalhar ele, e ele está disposto a isso. Feliz com o David, mais um jovem, vamos com calma. É um jogador que apresenta situações, características, né, de diferentes, né? Não é todos os meninos de 17 anos que têm essa personalidade, que têm essa frieza, mas tem muita coisa que ele ainda vai buscar durante o caminho. Ele vai ter as oscilações normais de um processo daquele centroavante que em algum momento também não vai fazer gol, e a gente tem que ter a sabedoria que ele é um muito bom jogador, que a projeção dele é muito grande, mas que ele deu o primeiro passo, e que os passos seguintes tem que ser com mais cuidado, com mais concentração, porque senão fica todo mundo bajulando, fica todo mundo... e aí daqui a pouco tu acha, aí tu entra para dentro da bolha, e aí já não enxerga mais para fora da bolha, e aí já não consegue ouvir mais, já não trabalha mais, e aí o gol começa a não acontecer. Então é um jovem, bom jogador, mais um menino da Vila conseguindo dar uma boa resposta, mas ele está no princípio do caminho ainda, tem muita coisa pela frente. E feliz pelos atacantes, e muito mais feliz pela execução do time, de todo o conjunto. Odair, aqui, antes da gente abordar o assunto Bauerman, dava para ver que você estava muito leve no início da coletiva. Provavelmente satisfeito com a vitória, com a atuação, principalmente pelo fato do time ter conseguido transformar a intensidade em resultado como você tanto queria. O que eu quero saber é se essa foi a melhor atuação do Santos sobre o seu comando. E uma outra questão, por conta de tudo que você vem enfrentando aqui no Santos, a dificuldade para contratar,
agora esse episódio do Bauerman, esse tem sido o seu trabalho mais complexo na carreira como treinador? Eu sei que você pegou o início no Inter ali naquela transição de Série B para Série A, mas por conta de tudo isso que está acontecendo. Obrigado. É o trabalho assim que tem acontecido muitas coisas, né? É claro que característica também do local, característica do clube, né? É um ano político, certo? Já é a segunda vez que eu falo sobre isso. Isso interfere no processo, interfere no ambiente, interfere nas pressões, interfere na paciência, certo? Essas surpresas que estão acontecendo, isso você não é uma lesão, não é uma situação. Lesões que aconteceram, que foram lesões que não são normais do futebol, né? Isso tudo muda. Então, o movimento dos anos anteriores, técnico, isso traz também uma pressão para cá, mas a gente tem conversado que o ambiente externo e interno juntos, né? A gente conseguindo dar uma resposta daqui, a gente também vai conseguir uma resposta do externo, desse apoio, né? Dessa paciência um pouco maior, dessa condição de nos fortalecer mais, porque nós juntos somos muito mais fortes. Tem sido um trabalho complexo, mas é um trabalho motivante, porque eu tenho pessoas aqui, eu não trabalho sozinho, trabalho com pessoas da direção, trabalho com comunicação, eu sou um cara que ando em todos os setores, procuro agregar as pessoas a um objetivo comum, procuro fortalecer essas relações para a gente conseguir fazer isso. Eu tenho um orgulho danado e uma honra danada de estar aqui, e futebol é complexo, difícil em todos os lugares. São momentos acontecem algumas coisas e a gente tem que ter equilíbrio, né? No momento, hoje, equilíbrio na vitória, não vim aqui achar que é o melhor do mundo, que já está tudo certo, não está. A gente sempre tem coisas a melhorar, corrigir, evoluir, e também não achar que no momento da derrota, a não ser determinadas derrotas, como aquela do Ituano, aí são derrotas diferentes, posicionamentos diferentes, mas as derrotas que vinham acontecendo, elas não eram merecidas. Só que futebol, o merecimento é botar a bola para dentro, é transformar aquilo que você joga, aquilo que você produz em resultado. Hoje a gente conseguiu, eu espero que a gente consiga uma regularidade de atuação, e quero fazer um elogio também ao grupo de jogadores pela dedicação, pela entrega, pela melhora, pela aceitação daquilo que a gente visualizou que precisava melhorar. A gente tem mexido bastante na equipe, né? Isso também às vezes pode gerar uma dificuldade, não só em termos coletivos, mas individualmente, para o cara ter confiança para desenvolver. Mas eu acho que com o processo, com o caminho que a gente está trilhando, já está gerando mais confiança mesmo com as mudanças, já está gerando um entrosamento melhor. Isso tende, como eu disse, a gente conseguir frutos disso. Nós precisamos continuar, ter a humildade de continuar firmes e fortes para conseguir os resultados e atuações boas como essa de hoje. Se foi a melhor, foi uma das melhores, mas eu acho que a gente fez um grande jogo contra o Nils, a gente fez um bom jogo contra o Grêmio, um bom jogo contra o Cruzeiro. É difícil falar, mas o jogo contra o Audax foi um jogo de que o adversário não chuta uma bola no gol e que não teve tanta imposição técnica. A gente teve o domínio das situações, mas a gente não conseguiu traduzir a imposição técnica em mais situações, em finalizações, em concretizar. Então não foi um ótimo jogo, mas como eu disse, a gente vem depois de um Paulista de uma melhora, né, de uma condição de time mais fortalecida, mais robusta, mais firme, com coisas a corrigir, processos a corrigir, mas a gente está firme e forte. Dair, boa noite. Eu tive duas impressões táticas que eu gostaria que você comentasse, negasse, confirmasse, enfim, que foram as seguintes. Primeiro, uma linha altíssima da zaga do Bahia, tive essa impressão, tanto que o David acaba perdendo um gol, mas enfim, a jogada é criada, o Mendoza faz um gol assim, e no segundo tempo várias bolas, principalmente pela direita. E a outra, o Lucas Lima, que inclusive dá esses passes em sua maioria, jogando mais recuado. Não na defesa, nada disso, às vezes até buscando a bola, mas mais centralizado, mais no meio do que ao lado, antigamente do Marcos, hoje do David. Eu tive a impressão que ele não apareceu lado a lado com o David. Se foi essa a ideia mesmo, se você observou o Bahia adiantado, se foi acaso, enfim, gostaria que você comentasse esses dois pontos. Essa é uma característica da equipe adversária. Ela no momento ela joga com... Aí o número a cada um pertence à avaliação, né? Mas ela em fase defensiva se defende com 5-4-1 e em um momento ofensivo ela tem momentos que é 3-4-3, tem momentos que faz uma variação,
mas no momento da fase defensiva, não da transição defensiva, mas da organização defensiva, eles tentam, num primeiro momento, fazer a pressão com os 2 pontas, junto com o centroavante, porque eles têm 2 caras abertos, mais o centroavante e 2 meio-campistas por dentro, né, para fazer essa primeira pressão. E a linha ajusta muito. Só que a pressão dos volantes, ela é para frente. E aí sempre cria uma dúvida, que é a dúvida que a gente não quer, que é aquele entre linhas, entre volante pressionando para frente e a última linha não saindo. Eles tentam compactar fazendo esse movimento, mas muitas vezes abre espaço nessas costas, e também quando você ajusta demais a linha, tu corre o risco dessas bolas de profundidade, e que a gente tentou aproveitar no momento. A gente primeiro tentou construir e abrir o jogo para sair dessa primeira pressão, para aí obrigar o time adversário a ter que descer todas as linhas e a gente tentar construir dentro do campo deles. Mas não acontecendo isso, a gente quebrar com bola de espaço, e por isso que o Lucas posicionou um pouquinho mais por trás dos volantes para a gente tentar gerar esse desconforto para eles. Professor, boa noite. Você falava muito sobre a questão do Santos jogar bem, mas não achar o resultado. Você comentou que ninguém sobrevive de jogar bem, precisa do resultado. Queria entender, essa é uma das perguntas, queria entender o que mudou hoje para o resultado, para o time jogar bem e também conseguir o resultado. E ainda sobre uma questão bem breve, a questão do Bauerman, ele sendo afastado do elenco, agora para o meio do ano. Você acha que há necessidade da contratação de outro zagueiro para reforçar o time? Nós temos 4 zagueiros. No ano longo, né, a gente tem um menino da base machucado. Aliás, desculpa, temos 5. O Alex. É que o Alex ficou muito tempo no departamento médico e eu tive essa... A gente hoje tem 5 zagueiros, mas não só nessa função ou nessa posição. A gente, quando abrir a janela, e antes disso, a gente vai visualizar. O Santos tem que estar sempre aberto a possibilidades, oportunidades de mercado e visualização de trazer acréscimos para o grupo, de característica, né, de situações para a gente evoluir. E essa pode ser uma função que a gente... O Alex está retomando a parte de condicionamento dele, e a gente vai ver ali na frente se há necessidade ou não nessa função. Sobre o Bauman... eu acho que a gente conseguiu transformar, ser efetivo nas ações que a gente produziu. Né? Contra o Nils a gente produziu 4 chances claras de gol, né? E não conseguiu fazer. Eu acho que a gente teve efetividade, teve produção e teve efetividade. Às vezes, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, eles tiveram a chance do gol, que não foi tão limpa assim, porque foi uma bola de retorno, de bola parada, e a gente teve uma chance com o Mendonça mais clara do que a chance do Cruzeiro. E a gente não fez, teve uma boa defesa. Então, às vezes, se constitui nessas... Hoje a gente conseguiu produção e efetividade. Melhoramos a efetividade e a parte final, e conseguimos fazer os gols. Professor, boa noite. Eu queria que você falasse sobre 2 jogadores em específico, por favor. Um é o Joaquim. Eu lembro que recentemente no treino aberto, o Claudio Miro fez um treino específico com o Messias pelo lado esquerdo, né? Orientando ele a lançar, a dominar de esquerda. Me parece que o Joaquim tem uma certa dificuldade por esse lado. Ele fez uma boa partida, teve um vacilo, mas se isso também se repete com o Joaquim para que ele jogue pelo lado esquerdo. E uma análise sobre o Camacho, que é um jogador que a torcida pega muito no pé, mas que me parece um jogador da tua confiança e que hoje fez uma partida, no mínimo, ok. Não, todos os jogadores são da minha confiança. Todos que estão no grupo são da minha confiança. A boa colocação do Camacho. Eu acho que vem de uma situação anterior do Camacho, né? Mas vamos avaliar os jogos que o Camacho fez esse ano, principalmente agora, os últimos jogos. Vamos ser sinceros, nós aqui, para passar isso para o torcedor. Sem aquela situação de eu não gostar de um jogador ou não gostar de outro, que isso faz parte. Entendeu? Eu gosto mais de um, gosto mais de outro. Mas vamos avaliar as partidas que o Camacho fez contra o Cruzeiro, contra o Grêmio hoje. Foram partidas ruins? Sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado para não levar para o lugar comum da avaliação. E também para a gente não ter aquela situação, eu não gosto de você, e quando eu não gosto de você, eu também não consigo enxergar as coisas boas que você tem, nem as qualidades, nem as virtudes, porque eu não gosto de você. Entendeu? Então vamos avaliar a performance do jogador naquilo que ele está entregando, que ele está fazendo, que ele tá colocando em campo à disposição do grupo. E nessas últimas oportunidades que ele teve, ele foi bem e deu uma resposta para o time individualmente. Né? Aí, gosto por um ou por outro, ou achar que o outro é melhor, aí são opiniões e gostos que isso é individual.
Eu me esqueci da outra. Do Joaquim. Nós temos zagueiros destros. O Alex é o único canhoto. Realmente, um zagueiro canhoto, um zagueiro com facilidade para fazer uma construção para o lado esquerdo. Você viu o Bahia, né? Mesmo fazendo linha de 3 com os 3 zagueiros, e a tendência deles é fazer um movimento para o lado esquerdo, porque o lado esquerdo tem essa construção. Então, realmente, um zagueiro canhoto, um zagueiro com a facilidade de dominar, girar e já fazer essa condução para quebrar a linha, para ter passe por dentro, por fora, isso dá uma vantagem na construção. Nossos zagueiros, como características, não são tão construtores. A gente tem trabalhado essas situações para gerar confiança, para gerar essa possibilidade, mas por características eles não são tão construtores. Então, quando está com confiança, está tudo bem estabelecido, gera mais construção. Quando o adversário te gera mais problema, te pressiona, conseguiu encaixar bem, isso também gera uma dificuldade, porque não é da característica. E, para isso, são 2 coisas. Você precisa trabalhar. Você para o campo, botar a bola lá no chão com o João, fazer a saída, errar, repetir, e é isso nós não temos. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio entre a característica e o momento que o jogo está nos dando. Professor, daí... Aqui, ó, do seu lado esquerdo. Aqui, professor. Opa, desculpa. Boa noite, Neil Mito. Eu estive aqui contra a Portuguesa, não sei se você lembra de mim, que eu falei que voltaria. E o Santos hoje fez 3-0. Você não veio mais depois da Portuguesa? Então, eu vim hoje 7 gols. Então, eu esperei o ingresso, não mandaram. O endereço dele, se vocês não bancarem, eu banco a tua vinda para cá. Tu vem no próximo, pelo amor de Deus. Quarta-feira e sábado, o senhor aqui, pelo amor de Deus. Eu vou alugar uma casa aqui em Santos. Isso aí. Professor, a respeito dos meninos, Ângelo e David, será que assim está pintando novas joias, o raio, a água de Santos faz toda essa diferença? Uma pergunta. A segunda, houve um trabalho muito específico, psicológico, nesse grupo, depois de toda essa notícia, de toda essa batalha, essa conversa, o clima ficou pesado, e houve um trabalho psicológico para que essa rapaziada jogasse leve hoje contra o Bahia? Obrigado. Houve um trabalho de transparência, de realidade, de comunicação dos fatos, de objetividade da direção do clube, de um grande posicionamento da direção do clube, de uma boa maneira de agir com os seus profissionais, claro, transparente, direto, explicou, falou, e agora passa o seguinte: somos profissionais, essa é a nossa profissão, é a nossa paixão, vamos seguir em frente, nos focar, nos concentrar, aquilo que quem tem que fazer isso aqui, faz isso aqui, quem tem que responder por isso aqui, responde por isso aqui. O clube se posiciona em relação aos profissionais, ao grupo, é claro, foi claro, e isso é importante para um processo do passo adiante. E é isso que a gente fez, todos juntos, e vamos seguir em frente. Vamos em frente. Não tem depressão, não tem cabeça baixa. Amanhã é outro dia. Agradecer a Deus por estar com saúde, estar fazendo o que gosta, numa baita profissão, e vamos em frente. Não é por isso que a gente vai baixar a cabeça, não. Os 2 meninos, vamos ter cuidado, como eu disse, né? Não vamos daqui a pouco surgir um novo Pelé, porque daí no próximo jogo erra um passe, perde um gol. Ele é muito bom jogador, com uma projeção infinita, mas é só projeção. Precisa continuar trabalhando, seguindo, fazendo as coisas que tem feito para ele ter a oportunidade que ele teve. E a sequência depende muito mais dele do que nossa, do que até minha. Depende do trabalho, do suor dele, da dedicação, talento, e jogando num time que tem essa áurea, que tem esse brilho, ele está. Agora, ele precisa sangrar, precisa suar, precisa ter sangue no olho para pagar o preço. E se pagar o preço, tem uma grande possibilidade de ser um grande jogador. Hoje ele está dando passos, e vamos com calma, porque ele tem momentos que pode oscilar, pode ter uma situação, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que bom, olha o Anjo. Oscilou, a gente está fazendo uma recuperação, ele mesmo gerando mais confiança, está todo mundo feliz. Então, vamos dando passos, subindo um degrau de cada vez. Odair, boa noite. Aqui. Nessas conversas que vazaram envolvendo os jogadores em casa de apostas, tem até uma curiosa das pessoas que estão oferecendo, né, o dinheiro, criticando o Fernando Diniz, falando que ele não colocou o Natan, alguma coisa desse tipo. Como que essa parte é prejudicial para você, não só na parte criminal, né, mas na parte do seu trabalho no dia a dia, não só para você, mas como todos os técnicos? Como isso afeta vocês? E a partir de agora, há uma nova visão de enxergar
o contexto geral do esporte para você? E a outra, rapidamente, só do Mendonça, se ele está bem, ele acabou saindo, o que aconteceu? Obrigado. Vamos avaliar, sentir um desconforto, espero, e a gente espera que não seja nada maior, que não possa fazer a sequência. A mim não afeta em nada. Eu não vou mudar a postura, não vou mudar posicionamento, eu não fiz nada e o dia que fizer eu tenho que pagar por isso. Agora, não pode ilações, o cara falou lá, porque daqui a pouco não colocou, daqui a pouco está todo mundo no mesmo saco, e aí prints, né? Como eu disse, tristeza para todos nós, por tudo que está surgindo, agora que provem, busque os culpados, que sejam punidos, que sirva de exemplo e que a gente siga em frente. Quem fizer, paga esse preço. Agora esses, porque o outro lá, porque o outro colocou, ele não tirou o jogador, aí vai virar discussão e situação de rede social que nós não vamos lá a lugar nenhum, nem dar passo como a gente tem que dar, e aí perder a credibilidade de todo mundo, jogar todo mundo no mesmo lugar. E não é assim. Ainda mais com esses prints, né? Não vou avaliar print. Última pergunta. Daí, boa noite. Queria que você falasse da sua escolha pelo Inocêncio no lugar do Natan, se foi uma opção técnica mesmo, e se só o Mendonça saiu sentindo mesmo. Tive a impressão do Joaquim botar um pouquinho da mão na coxa, o Dodi saiu de maca também. Uma atualização para a gente, por favor. A gente tem que ver amanhã, Pires. Eu até esperei mais para fazer a substituição, mais tempo, porque estava com alguns jogadores, o Dodi tomou uma pancada, eu espero que tenha sido só uma pancada no tornozelo, que ele pediu para sair. E eu até ia fazer as substituições antes, ele falou que estava bem, daqui a pouco sentiu, ainda bem que eu não fiz. Lucas, Joaquim, tem que ver, acho que não é nada sério, tem que visualizar Dodi, então são esses 4 jogadores que a gente vai ter que visualizar o que vai ser amanhã ou depois de amanhã. Dodi saiu, pediu para sair, e por isso que eu esperei e tardei demais as substituições, porque poderia acontecer o que aconteceu. Não sei se foi o Natan, desde a nossa volta, que o João se machucou e demorou um tempo para retornar, o Natan melhorou, né, fez bons jogos, nos últimos jogos também sentiu um pouco de ritmo, isso é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, a gente tem tentado repetir jogadores e tem visualizado também algum desgaste desses jogadores em nível de intensidade, em nível de manter uma força, então provavelmente a gente vai ter que fazer essa avaliação para a próxima partida já, porque nós não podemos perder essa intensidade, essa força, como eu disse para vocês, a gente vai sempre visualizar para a próxima partida quem tiver 100%. Né? E os jogadores que acontecer essa possibilidade de não conseguir entregar, não ter a possibilidade de entregar 100%, talvez a gente tenha que fazer movimentos para ter num próximo 100%. E o Inocêncio recebeu a oportunidade, além da sequência que o Natan vinha tendo, também uma situação técnica, ele entrou bem na partida, com uma confiança, deu uma força àquele setor, então por isso também foi a substituição. Qual?